Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas e hoje nós vamos fazer um estudo de um outro livro, um livro do Dr. Bezerra chamado Loucura sob Novo Prisma. Nesse livro, o Dr. Bezerra vai nos dar uma visão um pouco mais ampla do problema da doença mental. Além do problema psiquiátrico, também o envolvimento dos problemas espirituais. E antes de começarmos, eu vou repetir aquilo que eu sempre falo. Nosso objetivo não é eliminar a leitura do livro, muito pelo contrário. É mostrar os pontos importantes do livro para que você se incline a ler o livro. Então, Loucura sob o Novo Prisma, somente quem for da área de saúde, é interessante ler esse livro. O que acontece? O Dr. Bezerra, ele nasce, eu tenho que olhar aqui do lado que fica meu notebook, porque são dados que é difícil de decorar. Mas o Dr. Bezerra, Adolfo Bezerra de Menezes, nasce em 1831 e desencarna em 1900, médico, escritor, político e expoente do espiritismo no Brasil. Uma das figuras extremamente importantes para o desenvolvimento do espiritismo aqui no Brasil, né? Ele escreveu muito no passado com o nome Max. Para não ficar só colocando Dr. Bezerra, ele colocava o nome de Max. Interessante. O tema principal, então, é uma abordagem espiritual e científica sobre a loucura, sobre o problema da debilidade mental. Então, o nosso objetivo a fazer esse trabalho aqui de mostrar esse livro é justamente ampliar a compreensão das doenças mentais à luz do espiritismo. Sim, porque a doença mental vista pelo ângulo da psiquiatria, ela se restringe ao contexto cerebral, que está em desequilíbrio, e, consequentemente, a pessoa está fora do seu senso normal, né? Só que nós vamos ver que a coisa é um pouco mais profunda, não que a psiquiatria não seja profunda. A psiquiatria é extremamente profunda, a psicologia, todo esse processo de análise, todas as substâncias químicas utilizadas para tratar o doente mental, tudo isso é de uma profundidade muito grande. É que eu estou ampliando isso para dizer que envolve também o contexto espiritual. Então, lá atrás, no século XIX, a psiquiatria estava dando seus primeiros passos ainda. A psiquiatria ainda estava muito, muito superficial dentro do entendimento do problema mental. E o espiritismo, que também, estamos falando do século XIX, ele já propõe de que existe perturbações para o ser encarnado que pode levar a um entendimento errôneo. Puxa, aquela pessoa tem um desequilíbrio mental. E nem sempre. Às vezes o problema daquela pessoa é uma mediunidade desequilibrada. É uma obsessão que ele adquiriu nesta vida, resultado de uma semeadura equivocada em outras vidas, ou ele acaba pegando essa obsessão em função de comportamento mental nesta vida. Há uma infinidade de formas de se conseguir uma obsessão. Então, o Bezerra vai justamente tentar mostrar que uma pessoa doente mental, ela pode ser doente mental sim, ter problemas, porque ela trouxe esse fardo de uma outra encarnação, sem dúvida nenhuma, mas a doença mental, ela facilita uma obsessão, porque a pessoa não está totalmente protegida, não está ciente das suas funções mentais, não está equilibrado. Por outro lado, existe aquela criatura que ela não tem doença mental, o que ela tem é uma mediunidade desequilibrada profunda, a ponto de ter conseguido uma obsessão. E aquela obsessão pode ser uma subjugação, uma fascinação, está tão forte que ao ser avaliada por um profissional de saúde, vai dizer, não, ela tem um desequilíbrio mental, mas ela não tem. Isso é muito importante que seja visto. Então, o que acontece? A loucura
tradicionalmente é uma doença mental, um desequilíbrio mental. E aí, de novo, o Dr. Bezerra vai nos falar que há loucuras por um problema do corpo, do cérebro, com alguma dificuldade, mas há também, como está escrito aqui, a loucura em que a influência espiritual é determinante. A coisa não é simples. Então vamos lá, vamos tentar equacionar. Existe aquela pessoa que não tem nenhum problema espiritual, mas ela tem um problema mental. Ela veio para essa vida para experienciar, né, para ter uma expiação sobre esse problema mental. Tá. Existe um segundo que vai ser também um problema mental, mas há influências espirituais. Há um terceiro que a influência espiritual é predominante e a doença mental tem um pouquinho. E o último é aquele em que só há a perturbação espiritual, não tem doença mental nenhuma. Você vê que nós saímos da doença mental completa sem problema espiritual, depois um pouco menos, depois inverte, mais problema espiritual do que mental, e depois só problema espiritual. E aí não é uma parada fácil para um profissional de psiquiatria, de psicologia, tentar separar essas coisas, porque elas estão muito grudadas uma na outra. Então, simplesmente você conversar com uma pessoa e falar, não, isso aí é só mediunidade desequilibrada. Não. Isso é só um problema mental. Não, isso é meio a meio. Não é uma tarefa fácil. Evidentemente que nós temos que entender que uma pessoa tendo um momento de delírios terríveis provocados, seja por espírito ou seja pela sua própria mente, ela precisa ser medicada. E o medicamento, ele vai fazer um certo corte entre a tua conexão com o espírito obsessor. O medicamento tem um poder de mexer com toda a estrutura psíquica da pessoa e automaticamente desconecta do espírito comunicante. Não é que desconecta uma boa parte. Então, a entidade sofredora, a entidade que está atrapalhando a vida daquele doente mental, ela não tem tanta ação. Enquanto o remédio está atuando, a ação do espírito está presente, mas é menor. Agora, quando a pessoa não está sob efeito de remédio, então fica pior, porque aí os obsessores vão atacar de forma contundente. É aí que fica difícil você determinar o que é uma e o que é outra. Por isso que o livro que o Dr. Bezerra propõe é um material maravilhoso, porque ele vai, nesse livro, falar, olha, até aqui é um problema mental. Daqui até aqui é um problema mental e um pouco espiritual. Daqui para lá é um problema só espiritual. Então a pessoa está sendo tratada como uma doente mental e ela não é uma doente mental. Ela é uma pessoa com uma obsessão profunda. Porque as obsessões, elas têm 3 categorias em linhas gerais. A perturbação, nós chamamos de perturbação simples, que o espírito está influenciando a pessoa, mas ela ainda tem capacidade, força, coragem, não é coragem, ela ainda tem condições, porque coragem, se ela tiver coragem, então ela acaba com a obsessão no ato. A questão não é coragem, a questão é está determinado a se curar mesmo, ela está percebendo que ela não está legal, mas ela quer dar um basta nisso, ela dá uma reviravolta. Na obsessão simples, a pessoa consegue. Claro, ela vai no centro espírita, faz um tratamento de passe, toma algum remédio para deixar mais tranquila, alguma coisa assim, mas ela vence com facilidade, não é difícil. Um patamar maior, chamado fascinação, aqui já a coisa complica. Aí complica. Por quê? Porque o médium está fascinado, ou o encarnado está fascinado. O que é fascinado? É justamente o espírito obsessor envolveu tanto ele que ele não tem mais a capacidade de enxergar que ele está errado, que ele está obsediado. Então, no mundo dos médiums, tem aquela coisa assim do tipo, vamos pensar, não, aquele espírito de luz, ele só dá comunicação através de mim. Não, pode esquecer. Não, ninguém consegue dar comunicação através dele, só eu. Então a pessoa já começa a se sentir melhor que os outros. É um problema que o médium já começa a achar que ele, a gente fala popularmente, que ele é a melhor bolacha do pacote, né? Isso é um problema.
O médium fascinado, ele não percebe que num ambiente social ele está sendo inconveniente, ele está passando ridículo. O comportamento dele é totalmente fora de uma normalidade, vamos dizer assim, imposta pela sociedade, ou sabe, aquela história, né? Você vai num casamento, você não vai de bermuda e camisa regata num casamento. Você vai respeitar um certo padrão de uma roupa social, uma roupa esportiva, não importa, mas você foi convidado para um casamento, tem lá um salão, você vai chegar de chinelo de dedo, bermuda e camiseta regata. E qual o problema que tem? Não é uma questão de problema, é uma questão de você estar ambientado. É nesse ponto que eu estou querendo dizer, né? Pois é, então, o médium fascinado ou o encarnado fascinado é uma obsessão difícil de se vencer, mas vence. Tratamento médico, aconselhamento, psicólogo, tratamento no centro espírita. Aí eu tenho que falar uma coisa importante. Se você for a um centro espírita, onde a pessoa fala assim, não, pode parar todo o tratamento médico, aqui com nós você está curado, fica tranquilo, deixa que nós vamos curar você. Pula fora. Imediatamente pula fora, porque o espiritismo não faz isso. O espiritismo vai mandar você procurar o médico, fazer o tratamento pelo médico e o tratamento no centro espírita. O centro espírita vai te ajudar espiritualmente e o médico vai trabalhar o corpo. Mas se eu curar, como é que eu vou saber quem me curou? Eu tô pouco... Não sei, não importa. O importante é ser curado. Se foi o centro, se foi o médico, o que me importa? E se foi os dois? O médico resolveu 60%, o centro espírita resolveu 40%. Ou o médico resolveu 30% e o centro espírita resolveu 70%. Não faz diferença. Então, a primeiro tipo de obsessão, na chamada de obsessão simples, você vence ela facilmente. Só uma questão de querer. De tomar passe, tranquilizar, eliminar o estresse, muita meditação, muita oração, você elimina. Na fascinação, as pessoas vão te cutucar, dizendo, cara, você está passando ridículo. Você acha que você é a melhor pessoa do mundo. Só você está certo, o mundo todo está errado. Pensa nisso. Aí a pessoa começa a ficar meio assim. Vai ao médico, vai à casa espírita, faz tratamento espiritual, faz tratamento médico. E com um prazo maior, um prazo longo, veja bem, com um prazo longo você vai se curar. Não é uma brincadeirinha. Obsessão não é uma coisa para se brincar. Então a loucura, eu estou falando da loucura que envolve obsessão. E existe uma terceira, essa é terrível. Essa sim confunde com um problema mental, que é o que no espiritismo chama-se subjugação. Subjugação é quando o espírito domina mesmo o encarnado. Há casos que o encarnado tem meia dúzia de espírito obsessor junto com ele, prejudicando ele, deixando ele totalmente fora da realidade. Aí ele vai fazer tratamento médico, vai fazer tratamento no centro espírita. Isso leva anos para ser curado, anos e anos. Então, como eu estava dizendo, existem casos que não tem mais como desligar o espírito obsessor. Às vezes a pessoa tem meia dúzia de espírito obsessor. Quando a obra espiritual foi eliminando um, eliminando o outro. Quando se diz eliminar, é que o espírito obsessor ele não morreu. Ou ele caiu na real e viu que ele estava fazendo errado, ele sai fora. Ou ele é levado para outras paragens onde ele vai ser tratado. Porque no espiritismo não existe a figura do demônio. No espiritismo não existe a figura de um contexto oposto a Deus. O que existe no espiritismo é Deus e todos nós, espíritos em evolução. Então o espírito, enquanto ele está muito primitivo e ele foi para o caminho do ego, da vaidade, da prepotência, no caminho da violência e tudo mais, então ele vai armando em si uma estrutura terrível e
para a pessoa menos... A pessoa que não tem conhecimento fala, não, tá vendo? Aquilo ali é um demônio. Ele tem um comportamento de se sentir bem fazendo mal para os outros. Para ele é um prazer muito grande sentir que alguém foi prejudicado. É nesse momento que esse espírito pode ter alguma coisa contra aquela pessoa e ele vai lá obsediar. Mas outro, e outro, e outro. Há casos que você não consegue tirar. Você tira todos, fica um, fica dois. Há casos assim. Não estou dizendo que é comum. Não é isso. Não estou dizendo que é comum. Estou dizendo que existem casos. Existem casos que a pessoa cura completamente. A pessoa vai para um hospital psiquiátrico, fez tratamento aqui, tratamento acolá, e tratamento aqui, e de repente cai num centro espírita sério, de pessoas sérias. Ele faz o tratamento ali, ó. Depois de alguns anos, a pessoa está totalmente curada. Estou falando daquelas pessoas que não têm problema mental. O problema é puramente espiritual. Mas há aqueles que têm problema mental, sim. Aí a doença mental, pelo menos por enquanto, ela não tem uma solução simples, não. É porque tomou remédio e curou. Não. Eu posso falar de cátedra, porque minha mãe, enquanto encarnada, ela era uma doente mental. Só que minha mãe era as duas coisas. Ela tinha a doença mental e a doença espiritual. E foi eliminado bastante. Foi eliminado muito, muito, mas não 100%. Não tinha como. É terrível isso, eu sei. Então, A Loucura sob Novo Prisma, esse livro, vem justamente ajudar os profissionais da área a entender melhor um pouco a psique humana, que ela transcende tudo aquilo que está sendo visto pelos olhos e vai para um ponto onde só é visto pela alma. Por isso que a gente, quando pensa assim, quais são as causas que levam à loucura? Orgânicas, lesões cerebrais, doenças degenerativas, fatores hereditários, isso aí leva. Há uma causa também que são as influências espirituais. Quando o contexto da obsessão foi tão forte, mas tão forte, que mexeu com a estrutura cerebral, mexeu com a mente da pessoa. E ela acabou se tornando uma doente mental em função da obsessão ser extremamente grave. Parece brincadeira, mas não é. Então, obsessão espiritual, quando o espírito influencia negativamente um indivíduo, como nós estamos falando até agora. E tem uma outra que leva também à doença mental, que são as causas morais e psicológicas. Trauma, emoções negativas, persistentes, desequilíbrios interiores. As causas morais também podem levar à loucura. As causas morais também podem levar a uma obsessão profunda. Poxa, então Jesus está falando, obsessão e loucura andam muito perto, quando não estão misturados. Seria maravilhoso se todo psiquiatra no mundo, todo psicólogo do mundo, todo terapeuta do mundo entendesse da área científica clássica e entendesse um pouco do contexto espiritual. Ajudaria muito no tratamento, mas ajudaria mesmo. Só que não dá, né? Não dá porque uma grande parte da população do mundo, eu não sei quantificar, mas uma grande parte acha tudo isso muita besteira. Não consegue assimilar esse tipo de comportamento, de que nós não somos simplesmente um corpo de carne regido pelo cérebro. Nós aprendemos na doutrina espírita que nós temos um corpo de carne. Esse corpo de carne tem um cérebro que se conecta com o que somos nós. Quem somos nós? O espírito. Então não existe o espírito de André Luiz. Existe o espírito André Luiz. Esse Dzinho aí faz toda a diferença. Existe o espírito Wagner Ideale, que está habitando um corpo físico. Esse corpo físico uma hora vai deixar de existir, mas a persona, o espírito, o ser Wagner vai continuar existindo, com seus valores, com suas quedas, com suas características positivas, suas características não tão elegantes, não tão éticas. Não importa, importa que é uma figura que reencarna.
E o ato de reencarnar traz para o seu físico todas as suas conquistas e todas as suas problemáticas. E uma delas, de repente, é um problema que vai mexer com a mente e vai dar o desequilíbrio mental. Parece brincadeira, mas olha, posso dizer para você o seguinte: de todas as doenças, a mais terrível é a doença mental. E no nosso próximo encontro, nós vamos começar a falar sobre os graus de influência, o tratamento. Nós vimos no nosso programa de hoje que existe a loucura, vamos usar esse termo loucura, mas existe o desequilíbrio mental, é fato. Esse desequilíbrio mental pode ser puramente orgânico espiritual, ou só espiritual. Em qualquer uma dessas situações é importante o tratamento médico e o tratamento espiritual. Mas no contexto espiritual precisa ter médico? Precisa porque você está tão desequilibrado, que é necessário alguns remédios, alguns produtos químicos que vão deixar a pessoa um pouco equilibrada para que ela possa receber informações espirituais de tratamento, leituras. Isso nós vamos ver no nosso próximo programa. E nós ficamos por aqui com o programa Espiritismo em Nossas Vidas e aguardamos vocês no nosso próximo programa, onde nós vamos concluir o livro A Loucura sob o Novo Prisma. Fiquemos todos na paz do Divino Mestre e até o próximo encontro.